Queridos irmãos e irmãs, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Deus é amor, que se revela a toda a humanidade e por isso nos faz também amá-lo. Não conseguimos amá-lo como Ele nos ama, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas na medida em que assimilamos a sua entrega, a sua doação total para a nossa salvação, nós conseguimos também amá-lo ao nosso modo. Deus é tão generoso e misericordioso que, para podermos alcançá-lo, Ele se revela em 3 pessoas, numa única unidade, Pai e Filho e Espírito Santo, para mostrar todo o seu amor e para comunicar à humanidade inteira a sua infinita misericórdia. Na primeira leitura nós ouvimos como Moisés ainda não tinha um contato íntimo e total com Deus. Moisés não conhecia a fisionomia de Deus. Ele ouvia dizer que Deus estava no vento, na brisa, em alguma manifestação da natureza. Mas para Moisés, para Abraão, Isaque e Jacó, Deus ainda não tinha um rosto que comunicasse de igual para igual a sua palavra. Então vejam que é Moisés que suplica, que pede: Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, ele se inclui, faz parte daquele povo de cabeça dura, mas já tem uma proximidade com Deus, goza do favor de Deus, da confiança de Deus. Mas ele pede: perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Então esta súplica de Moisés: queremos ser seu, Senhor, queremos te pertencer de modo mais íntimo do que podemos agora. Existia um limite. Por isso que, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, o Verbo encarnado, para habitar entre nós e para finalmente apresentar o seu rosto divino. O rosto de Deus Pai se revela através de seu Filho, que agora, de igual para igual, tendo nascido de uma mulher, a Virgem Maria, tem agora um nome, podemos tocá-lo, podemos vê-lo, conhecê-lo, amá-lo e cada vez mais experimentá-lo pela nossa fé. Acontece que este Cristo que se encarnou e viveu aproximadamente 33 anos entre nós, sobre esta terra, ele voltou para o Pai de onde veio, mas fez uma promessa enquanto ainda estava aqui, de que não nos deixaria órfãos, que nos enviaria o Espírito Santo Paráclito, o defensor, para dar continuidade à sua missão e fazer com que continuemos observando os seus mandamentos, com que continuássemos observando tudo que ele nos transmitiu. E aí está a beleza do amor e a trindade revelada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Pai, a fonte infinita de amor. O Filho, aquele que é amado. O Espírito Santo, aquele que é o amante e que mantém unida a plena comunhão da trindade, que nos inclui, que nos congrega como filhos e filhas e nos faz viver em concórdia, nos faz buscar a unidade. Por isso, repetidas vezes nas últimas semanas do tempo pascal, antes de Pentecostes, que conclui o tempo pascal, nós ouvimos Jesus dizer no Evangelho de João: eu e o Pai somos um. Formamos uma unidade plena e esta unidade plena permite a todos os filhos e filhas de Deus serem igualmente congregados. Volto para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Então vejam que este Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus que nos convida à comunhão que Ele tem. Por isso, nessa concórdia, nessa busca de comunhão, nós ouvimos na segunda leitura São Paulo nos convidando a viver e trabalhar para o nosso aperfeiçoamento, cultivando concórdia, vivendo em paz, saudando-nos uns aos outros com o beijo santo e nos ensinando a saudação litúrgica, que o sacerdote, em todas as celebrações, depois de invocar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, saúda a comunidade dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, se a comunidade quer viver em comunhão e concórdia, ela precisa fazer essa saudação trinitária, que fala da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que fala do amor do Pai, que é a fonte de todo amor, e a comunhão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos une, é o Espírito Santo que fez com que nossa igreja atravessasse 2000 anos de história, porque se a igreja fosse sustentada apenas pela força humana, ela não duraria tanto tempo, mas ela está aí, e pela força da Santíssima Trindade, ela nos conduz.
Pode parecer difícil compreender o mistério da Trindade. Mistério é mistério. Do mistério se compreende o suficiente para termos fé. Do mistério se compreende o suficiente para perceber como Deus se desdobrou em 3 pessoas para ser ainda mais acessível à nossa compreensão. Mas somos limitados diante de um Deus tão poderoso, onipresente, onisciente, e nesta onipotência Ele nos congrega como filhos e filhas de Deus. Aqui me recordo de Santo Agostinho, que como grande catedrático, grande filósofo, grande estudioso, tentou desvendar o mistério da Trindade, entender como Deus, ao mesmo tempo, participava do mistério de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele está ali, Agostinho, em uma praia, e vê a movimentação de uma criança que com uma conchinha tira a água do oceano e coloca num buraquinho que ele fez na areia da praia. E fica nesse movimento constante. E Santo Agostinho, incomodado com aquilo, se aproxima da criança e pergunta: o que você está fazendo? E ele responde: eu vou colocar toda a água do oceano dentro deste buraquinho. E Santo Agostinho diz: olha, você vai passar a vida inteira e não vai conseguir colocar toda essa água do oceano neste buraquinho. É impossível. Toda vez que você coloca a água, antes que você busque a próxima água, a areia já engoliu essa água que você colocou. Então é impossível. E de repente Santo Agostinho se deu conta que aquela criança era, na verdade, um anjo que se voltou para ele e disse: é mais fácil eu colocar toda essa água do oceano dentro deste buraquinho do que você compreender com sua inteligência limitada o mistério da Santíssima Trindade. Então vejam, irmãos e irmãs, quanto aprendizado e ao mesmo tempo quanta ousadia quando desejamos desvendar os mistérios que vêm de Deus. Então, que fiquemos satisfeitos com o que aprendemos até aqui e que confiemos que no mistério da Trindade somos todos congregados e que o amor de Deus é tão imenso, tão grandioso, que um oceano, como a criança, o anjo nos ensinou, o oceano pode penetrar um buraquinho, porque tem fé, porque tem confiança, porque se entrega ao mistério. Então entreguemos-nos neste mistério, façamos a nossa parte e sejamos sempre congregados, unidos, buscando a comunhão, a unidade, para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo continuem nos conduzindo, nos fortalecendo e nos fazendo chegar um dia à salvação eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.